Olá, queridos irmãos. Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Essa manhã um pouco fria, não é verdade? Mas é um bom tempo também gostoso para a gente estudar. Eu espero que você esteja preparado. Pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta ou lápis para fazer as anotações. Pegue um chazinho também, ou um café, para que possa esquentar o seu coração. Se prepare aí, que nós vamos continuar nessa jornada aqui na nossa classe, o Deus Incomparável. Eu estive em outras classes, faz um tempinho já que eu não estou aqui com vocês, mas estou feliz de estar de volta. Eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados também com os outros professores que por aqui passaram. Enquanto isso, eu estava lá em outras classes também. A gente tem feito esse revezamento para que vocês possam ter uma, diferentes vozes aqui, acrescentando na sua vida através do ensino. Tá pronto? Então vamos lá, vamos começar, vamos orar, pedir para Deus nos abençoar nesse tempo. Senhor, muito obrigado por esses recursos e condições que o Senhor nos dá para a gente aprender mais da Tua palavra. Que nesta manhã a gente possa ter os olhos abertos e o coração como uma terra boa para receber a boa semente do Evangelho, que produza fruto, que possa produzir crescimento espiritual na nossa vida e que a gente possa conhecer um pouco mais do Senhor, para te honrar, te adorar e te glorificar. Fica conosco aqui, Pai, nesse encontro, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar. Eu vou compartilhar com você aqui o meu PowerPoint para facilitar a sua vida, tá bom? Fica pronto aí. Se você não pegou teu café, eu aceito. Dá um pause aí, corre lá, pega o teu café, teu chá, que já estamos começando. Ok. A nossa aula de hoje, vamos falar sobre a transcendência e a imanência de Deus. Talvez você pode olhar, nossa, palavras difíceis. Talvez você não esteja acostumado com essas palavras, mas não se preocupe, você vai ver que o ensino de hoje, dessas duas doutrinas, desses atributos de Deus, vai, vai contribuir bastante para a sua ampliação da sua visão de quem é o nosso Deus. Olha aqui a nossa ementa, já estamos caminhando para o final, é a nona aula. Isso, já daqui, a partir de hoje, mais 2 aulas, a gente termina esse trimestre. E eu quero parabenizar você que se empenhou, e mais um pouquinho para a gente chegar, para você chegar muito bem à 11ª aula, tá bom? Faltam só 2 agora. A gente vai ter mais uma prova no final, não se preocupe, vocês foram muito bem, eu analisei, corrigi todas as provas. A gente não deu um feedback, porque a gente vai dar isso no final. Então, todos vocês foram muito bem nas provas e a prova final, você vai sair muito bem também. Se você tem ouvido aqui as lições, tomado as suas anotações, tirado as suas dúvidas, não se preocupe com isso. Você está assimilando todo esse conteúdo e eu tenho certeza que vai ser e tem sido uma bênção na sua vida. Então, hoje, a nona aula, o Deus transcendente e imanente. Vamos lá. O Deus da Escritura, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus do teísmo. Eu usei essa palavra aqui, teísmo, porque nós vamos trabalhar com alguns conceitos diferentes hoje, como teísmo, deísmo, ateísmo, ah, e outros, tá bom? Então, o Deus da Escritura, o nosso Deus, é o Deus do teísmo, aquele que é, ao mesmo tempo, imanente, mas também transcendente. O nosso Deus é imanente, o nosso Deus é um Deus transcendente. Mas o que é isso, pastor? Explica essas palavras aí para nós, o que é, o que se refere a
imanência de Deus e a transcendência de Deus. Os nossos teólogos aqui vão nos ajudar, e eu peguei aqui um teólogo batista, o Dr. Millard Erickson, e ele traz essa seguinte definição aqui para nós sobre imanência e transcendência de Deus no seu manual de teologia sistemática. Ele diz assim: o significado da imanência é que Deus está presente e ativo dentro da criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele e não obedecem. Está vendo? É simples. A imanência de Deus quer dizer, significa que Deus é o Deus presente, o Deus que age na criação, um Deus que está próximo à sua criação, mesmo aqueles que não são dele, mesmo aqueles que não o reconhecem como o Deus todo-glorioso, Criador dos céus e da terra, Deus está agindo também na vida dele, ou na vida deles, porque eles são parte da criação de Deus. E aí o Erickson continua. Sua influência, a influência de Deus está por toda parte. Quando nós falamos da imanência de Deus, nós estamos falando sobre o agir de Deus, a influência de Deus, a mão de Deus, a proximidade de Deus da sua criação. Ele age nos processos naturais e por meio deles. Então, quando você for questionado e perguntado sobre a imanência de Deus, é a ação presente de Deus na sua criação, com a sua influência, com a sua mão. Simples assim. Mas o Erickson continua dizendo sobre agora a transcendência. O significado da transcendência é que Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Deus está acima da criação. É isso que o Erickson quer dizer. Deus não faz parte da criação. Ele é o criador de todas as coisas, da criação. Então, ele não é um ser humano melhorado. Deus é o criador. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua santidade, sua bondade vão muito além, infinitamente além das nossas. E isso também é verdade em relação ao seu conhecimento e ao seu poder. Quando nós falamos da transcendência de Deus, nós queremos dizer que Deus é maior do que qualquer coisa. Deus está acima de todas as coisas. Não podemos colocar a criação no mesmo patamar que Deus. Deus está acima, ele transcende. Ele também é transcendente no nosso conhecimento. Por mais que a gente se esmere em conhecê-lo, por mais que a gente tenha a Escritura como a sua revelação, que a gente pode conhecê-lo, mas ainda assim o nosso conhecimento de Deus é limitado, porque ele é transcendente, ele é maior do que isso. Então, essa é a ideia de transcendência de Deus. Franklin Ferreira, teólogo batista também, mas brasileiro, diz assim: diante da transcendência de Deus, devemos ter em mente que nenhum ser humano poderá compreender a Deus exaustivamente, posto que ele é limitado, ele, o ser humano aqui. O ser humano é limitado pela compreensão finita que temos de Deus. Como diziam os teólogos medievais, o finito não pode aprender o infinito. Essa é a ideia de transcendência. Deus é tão grande, tão mais elevado, tão mais sublime, tão mais excelso, tão mais santo, tão mais poderoso do que nós podemos conhecer ou imaginar. Ele transcende isso vai além. Então, essa é a ideia de transcendência. Um Deus que está
acima, o Deus sublime, o Deus maior do que nós podemos imaginar e conhecer. A doutrina da imanência, então a gente está trabalhando a imanência de Deus, mas também a transcendência. Agora, a imanência de Deus é a doutrina que mostra o relacionamento de Deus com o mundo criado, especialmente com o ser humano. Esse Deus transcendente, ele se torna um Deus imanente porque ele tem um relacionamento direto, intenso, estreito com a sua criação, especialmente com o ser humano, com o homem e a mulher que ele criou à sua imagem e semelhança. Mostra que Deus age de maneira, então, ordinária, direta e indiretamente, e até intervém no modelo especial da vida dos seres humanos, principalmente na vida dos seus filhos. Então, esse Deus supremo, esse Deus que é elevado, que transcende ao nosso entendimento, que sobrepassa a nossa compreensão, ele, sendo esse Deus poderoso, santo, transcendente, ele é o Deus imanente, o Deus de perto, o Deus que se relaciona com aquilo que ele mesmo criou. O Deus que intervém, que põe a sua mão, que puxa para cá, que puxa para lá, que para. Ele age direto e indiretamente. É isso que nós queremos dizer com essa doutrina. Para ainda acrescentar um pouquinho mais de conceitos na sua ideia aqui, o outro batista, o doutor Gruden, teólogo bastante conhecido na sua sistemática também, sua teologia sistemática. Recomendamos essas teologias para você ter como pesquisa de estudos. Diz assim o doutor Wayne Gruden: a Bíblia ensina que Deus é distinto da sua criação e não faz parte dela, pois ele a fez. Deus é distinto da criação. Nós vamos ver que há outros conceitos e outras teorias e outras doutrinas que afirmam que Deus e a criação é uma só coisa. Não. Deus é distinto da criação. A criação está abaixo dele, Deus está acima, porque ele a fez. A criação o serve. A criação foi feita para ele, para o louvor da sua glória, para o cumprimento dos seus propósitos. Deus está acima da criação e governa com as suas mãos. Essas são definições para que você possa, então, entender um pouco mais sobre a doutrina da transcendência e a doutrina da imanência do nosso Deus, atributos que pertencem a Ele. Olha essa imagem que eu coloquei aqui para tentar resumir, então, esses conceitos que nós estamos trabalhando. Aqui eu coloquei Deus acima, o Deus Criador, e esse mundo embaixo demonstrando a sua criação. Então, Deus não está ao lado, Deus não está abaixo, a criação não está acima. Deus está acima da sua criação, que foi feita por Ele. Mas perceba que eu coloquei duas ligações aqui para mostrar que a teologia bíblica, a doutrina que nós acreditamos do teísmo, Deus criou a natureza, mas Deus ainda, a humanidade, Deus se relaciona com ela. Deus imanente está em contato direto e intenso com a sua criação. Ele está acima, mas ele está em contato com a sua criação. Agora, a ideologia, a doutrina do panteísmo é o oposto disso. Você já deve ter ouvido falar o que é panteísmo. Eu coloquei aqui uma breve definição para você. O panteísmo é a crença
de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, ou seja, que o universo ou a natureza e Deus são idênticos. A, a ideologia, a doutrina panteísta afirma que Deus, não há diferença entre a criação, o Criador e a criatura. Tudo é uma coisa só. Na verdade, na ideologia panteísta, tudo é Deus. O panteísta olha, por exemplo, para as maravilhas aqui da natureza, das nossas cataratas, e ele diz: essas cataratas é Deus. Ele olha uma planta maravilhosa, ele diz: essa planta é Deus. Ele vê o animal, a criatura que Deus fez, a diversidade dessas criaturas, ele diz: cada um desses animais também tem Deus, portanto, eles são Deus. Eles olham para o ser humano e dizem: o ser humano também é Deus. Então, tudo na natureza é Deus para os panteístas. Então, não há essa divisão. Veja a imagem que eu quero mostrar aqui para vocês, então, dos panteístas. Foi demais, desculpa. Na criação, tudo é Deus. Tudo que se pode ver é Deus ou deuses. Isso é uma distorção da Escritura. A Bíblia vai mostrar exatamente o oposto. Deus está acima. Nós não somos deuses. A natureza não é Deus. A natureza é criada por Deus. É para o louvor de Deus. Então, o panteísmo é uma filosofia, é uma doutrina totalmente estranha, equivocada, errônea às Escrituras. Mas tem outras doutrinas equivocadas, que são erradas, para que você possa dar uma olhadinha aqui. A doutrina do deísmo. Eu disse lá no começo, nós temos o teísmo. O teísmo é a crença no Deus transcendente, no Deus imanente. O Deus que está sobre a criação, ele é diferente da criação, mas ele interage com a criação. Isso é o deísmo. O panteísmo, tudo é Deus. Agora, o deísmo, veja aqui, essa imagem. O deísmo não é ateísmo ainda. Eu vou chegar no ateísmo, mas é deísmo. O deísmo também acredita que existe um Deus, que este Deus criou a natureza, que este Deus está acima da criação, mas a diferença e a heresia, o erro do deísmo, é que na visão deles, na teoria deles, Deus criou o mundo, Deus fez tudo bonitinho, mas Deus tirou a sua mão. Deus não interage mais com a natureza, com a criação. Quando o homem pecou, Deus virou-se as costas e se foi e disse: agora é por conta de vocês. Façam do jeito de vocês, da maneira de vocês. E Deus disse: eu não tenho mais nada a ver com isso. Por isso que não há o sinal aqui de conexão, porque para o deísmo, Deus não está conectado, Deus não está dirigindo a história está sendo escrita pela criação ou pelas criaturas. Isso é um erro. E há muitos crentes, muitos evangélicos, por não conhecer a Escritura, a doutrina, têm essa percepção de Deus, que tudo o que acontece aqui é o acaso, que tudo o que acontece aqui é por causa do livre-arbítrio do homem e que Deus não está interagindo com isso, Deus nos abandonou. Não, 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 não. Isso é uma falsa doutrina. O deísmo ensina um erro gravíssimo. Deus criou todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Mas eles acham que Deus não interage. É o oposto. Deus criou todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Mas Deus está conectado com a sua criação. Especialmente, como disse o Gruden, com os seres humanos. E temos, então, o ateísmo.
Fui muito ismo aqui agora, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui até. Enquanto você toma café e chá, eu tomo água. Então, nós vimos teísmo, nós vimos o pandeísmo, nós vimos o deísmo e agora o ateísmo. O que é o ateísmo? A, de negação, Theos, Deus, nada de Deus. Não tem Deus. Não tem Deus aqui na criação. Não foi Deus que criou todas as coisas. E Deus é inexistente. Deus não age porque ele não existe. Deus não intervém porque não há Deus. Houve uma explosão, o mundo veio a existir e o mundo vai sendo levado à forma dos seus próprios preceitos e das suas próprias decisões. E não há Deus, não existe Deus. Equívoco, é um erro. Por isso que nós cremos no teísmo, o Deus que criou e que interage com a sua criação. Isso é transcendência, isso é imanência de Deus. Eu espero que tenha sido claro aí para você. Se não, volta de novo, dá mais uma assistida e se você tiver dúvida, você pode me mandar uma mensagem. Resumo dos conceitos: transcendência. O Deus da Bíblia é muito mais glorioso, majestoso, muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus por meio da palavra. Mas nós podemos conhecer tudo sobre Deus? Não. Por quê? Porque ele é transcendente. Porque ele é muito mais do que nós podemos conhecê-lo. Lembra da citação dos teólogos medievais? O finito não pode conhecer por completo o infinito. O finito aqui somos nós. E o infinito é Deus. Por isso ele é transcendente. E o resumo aqui da imanência de Deus é: o Deus da Bíblia é o Deus transcendente que está próximo e agindo em tudo e em todos. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que excede os limites normais, pois ele é superior, ele é sublime. Mas ele é o Deus próximo, o Deus que interage, o Deus que veio a este mundo. Ok? Então vamos olhar para alguns textos que mostram a Escritura, a Bíblia Sagrada mostra para nós alguns, na verdade são muitos textos que mostram sobre a transcendência, mas também que mostram a imanência de Deus, a grandiosidade de Deus e a proximidade de Deus. Devemos começar então por Gênesis capítulo 1. Eu queria ler para você. Texto conhecido. Tem a sua Bíblia aí? Abra, por favor, Gênesis 1. Diz assim, ó. Vamos ver a transcendência aqui de Deus. No princípio, Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Deus criador. O Deus poderoso que cria todas as coisas. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus, verso 4, que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui nós já temos a transcendência de Deus e a imanência de Deus. Esse Deus grandioso que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele está já desde o começo interagindo, agindo, atuando, intervindo naquilo que ele estava criando. Chamou Deus, verso 5, chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã naquele primeiro dia. Então Deus vai criando todas as coisas e vai abençoando, porque ele é esse Deus transcendente. Olha o verso 26 agora. Esse Deus transcendente, mas também esse Deus
imanente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e à sua semelhança o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou todas as coisas, toda a natureza e criou o homem para que esse homem pudesse estar com ele, para que esse homem e essa mulher vivessem para ele, para que ele estivesse em conexão com esses que ele acabara de criar. Veja o capítulo 3, verso 8. Nós temos a tendência de olhar para o capítulo 3 de Gênesis e ver a desgraça, a queda do homem. E de fato o é. É talvez o capítulo mais sombrio da Escritura que relata a queda do homem. Mas há detalhes aqui. Veja o verso 8. Dessa imanência de Deus, desse Deus transcendente que criou tudo pela palavra do seu poder, mas criou também o homem e toda a natureza para um relacionamento com ele. Verso 8 diz assim, está aí na sua tela. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, percebe a imanência de Deus aqui? Quando Adão e Eva pecaram, Deus vai até o jardim, como ele costumava fazer, se relacionando, estando junto, estando próximo da sua criação. Diz o texto que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, e se esconderam entre as árvores do jardim. Então a gente vê desde lá do princípio o Deus transcendente, poderoso, que cria do caos tudo ordenado no primeiro dia, no segundo dia, e separa dia da noite, os firmamentos, cria o homem, cria a mulher para o louvor da sua glória. Em Gênesis 3, ele está se relacionando com a sua criação, especialmente com o homem e a mulher, porque ele é um Deus imanente, um Deus perto, um Deus que intervém. Isso destrói toda a filosofia e doutrina dos deístas que Deus abandonou. Deus não abandonou. Mesmo com o pecado, Deus continuou se fazendo presente no meio da sua criação. Veja um texto que mostra para nós de maneira muito vívida a transcendência de Deus. Isaías 46, 9 e 10. Eu sou Deus, não há outro. Sou Deus e não há outro semelhante a mim. Transcendência. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que transcende. O Deus que não há semelhante a Ele. O Deus único. O Deus todo-poderoso. O Deus todo soberano. Que faz tudo conforme o propósito. Conforme tudo o seu querer e tudo da sua vontade. Veja mais um texto que mostra essa transcendência de Deus. Porque os meus pensamentos, Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós não somos transcendentes, só Deus o é. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Só Ele é esse esplendor. Os seus pensamentos são mais altos do que o nosso. Seus caminhos mais altos do que o nosso.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O finito que somos nós, quando estamos diante do infinito, podemos saber que os pensamentos e caminhos desse Deus transcendente são muitas vezes incompreensíveis a nós. São muito mais altos que o nosso. Texto clássico de Romanos, capítulo 11, 33 a 36, que mostra para nós a transcendência, a superioridade, a majestade, a glória desse Deus Criador. Você pode ler? Lê aí, por favor, em voz alta. Esse é um bom texto para decorar. Deixa eu ler com você então, me acompanhe aqui, por favor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso é a transcendência de Deus. Tudo é por ele, tudo é por meio dele e tudo é para ele, para a sua glória. O Deus transcendente. Mas também podemos olhar para a Escritura e ver vários textos que mostram essa imanência de Deus, essa proximidade, essa atuação de Deus. João capítulo 1, texto também muito importante que fala dessa imanência de Deus. Diz assim, de 1 a 3 e de 11 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo estava desde o princípio com Deus. Ele é eterno, transcendência, como Deus é. E ele criou todas as coisas, porque ele é o Todo-Poderoso. Agora veja a imanência desse Deus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que é prova maior, é sinal maior do que a imanência de Deus, a proximidade de Deus, esse Deus que lá no jardim já estava com o homem e que por toda a Escritura, na sarça ardente, já estava presente na vida do homem, que através do Antigo Testamento o anjo do Senhor, que tinha as teofanias, e agora esse Deus se faz carne, numa grande demonstração da sua imanência, da sua presença, da sua intervenção em sua criação. Esse Deus se faz homem, esse Deus se faz carne e habita em nosso meio, cheio de graça e verdade. Nosso Deus é um Deus imanente. É o Deus que está lá no sublime alto, incomparável, o grandioso, mas é o Deus perto. O Deus que se fez carne, que podemos vê-lo,
por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Porque Deus é transcendente, sim, mas ele também é o Deus imanente. Veja João 14, mostrando ainda essa imanência de Deus. E eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele, o Espírito, habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que, que outro sinal maravilhoso da imanência de Deus, da proximidade de Deus. Jesus disse que enviaria o Consolador para que estivesse conosco, para que estivesse em nós, habitasse em nós. Esteja, veja o texto, a fim de que esteja para sempre convosco. O nosso Deus transcendente é o Deus sempre imanente, presente, desde a criação até o fim. E com os eleitos, por toda a eternidade estaremos com Ele. Por isso Ele enviou o seu Espírito Santo, porque Ele é o Deus imanente, Deus de perto. Salmo 23 também uma beleza que mostra essa imanência de Deus perto de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Ele está comigo. O Deus imanente está comigo. Sempre comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja palavras de Jesus em Mateus 28. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, Jesus já havia sido morto, crucificado e agora está prestes a ser assunto ao céu. E ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Perceba o finalzinho agora. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus que tem toda a autoridade, o Deus transcendente, é o Deus imanente. O Deus que disse, que prometeu, que estaria conosco, ao nosso lado, todos os dias. Que beleza, que glória. Agostinho de Hipona, em seu famoso livro Confissões 3, 6 e 11, ele diz assim: o Senhor está mais próximo de nós do que nós de nós mesmos. O Senhor está mais próximo de nós do que nós de nós mesmos. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus imanente. Ele também é o Deus transcendente, todo-poderoso, superior, incomparável. Mas o Deus amigo, o Deus que enviou o seu Espírito para habitar em nós, para caminhar conosco todos os dias. E eu queria terminar com esse texto aqui. Maravilhoso esse texto. Porque assim diz o alto. Olha, Deus se declara o nome dele, o Altíssimo, o Sublime. O que é isso aqui, irmãos? Transcendência. O que habita a eternidade. O eterno, o infinito. O qual tem o nome de santo. Ele diz, habito no alto, altíssimo e santo lugar, mas
Agora, a parte da imanência de Deus. Transcendência, o Deus alto, sublime, eterno, santo, que habita nas maiores alturas, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que ensino glorioso, irmãos, desse atributo de Deus. O Deus que habita nas maiores alturas, o Deus que habita na toda a sua majestade, em toda a sua glória, incomparável, inacessível, é o Deus que está perto de nós, que habita também no coração próximo do coração contrito e abatido. Ele disse: eu não rejeitarei um coração quebrantado, um espírito compungido. O Novo Testamento vai dizer que Deus recebe os humildes, mas rejeita os soberbos. Texto maravilhoso para mostrar a transcendência de Deus e a imanência de Deus. O Deus sublime, o Deus próximo. O Deus todo-poderoso, o Deus amigo. O Deus todo-glorioso, o homem Jesus Cristo que veio para nos salvar. O Deus criador de todos e tudo, de céus e terra, criador do homem, mas também que é o meu Pai, que eu posso chamá-lo de Pai. O Deus da Escritura é o Deus ao mesmo tempo imanente e ao mesmo tempo transcendente. Quais aplicações aqui nós podemos ter? A primeira aplicação que eu quero deixar aqui para você é que nós devemos então ter temor por esse Deus. O que é temor? Nós devemos temer a esse Deus. Nós não estamos falando com qualquer um. Nós não estamos nos relacionando com qualquer um. Nós não podemos, ao orar, fazer como alguns dizem: "Oh, o cara lá de cima, e aí, beleza?" Nós precisamos ser reverentes. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos na presença de um Deus transcendente, que é mais santo do que nós podemos compreender, que é mais poderoso do que nós podemos imaginar. Nós devemos nos aproximar a Ele com temor. Nós devemos temê-lo por tão grande que Ele é, por tão santo que Ele é, por tão glorioso que Ele é, e por tão pecadores que nós somos, por tão maus que nós somos, por tão equivocados que nós somos, mas nós nos aproximarmos dele tem que ser com temor e reverência, irmão. Nossas palavras têm que ser palavras de temor. Mas, por um outro lado, esse temor também tem que ser um temor que me leva à intimidade. A esse Deus grande, altíssimo, mas esse Deus também que me chama e me diz para eu chamá-lo de Pai. Abba, Pai, foi a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus. Então eu devo temê-lo como Deus grandioso, mas eu devo me lembrar que ele é o Deus imanente de me aproximar dele e dizer: Tu és o meu Pai. Tu és o meu querido, o meu amado, o meu tudo. Devemos, irmãos, associar temor, reverência e intimidade com Deus. Mas também, mais uma aplicação que nós podemos ter desse texto ou dessa aula de hoje é que nós somos muito privilegiados. Nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, nós somos as pessoas mais privilegiadas desse mundo. Nós podemos nos relacionar com o Ser Supremo.
Tantas pessoas querem conhecer um famosinho aqui, um famosinho ali, querem estar diante de um rei, querem estar diante de um presidente, querem estar diante de um homem conhecido, famoso, mas eu e você, por causa de Jesus, nós temos livre acesso ao Deus Supremo, ao Rei dos Reis, aquele que governa céus e terra, aquele que os reis se curvam a ele, aquele que os governantes estão em suas mãos. Nós temos esse privilégio, irmãos. Não desprezemos. Nós temos o privilégio de conhecê-lo. Ele se revela a nós por meio do seu santo livro. Que privilégio temos eu e você. Mas eu encerro com minha última aplicação, é uma aplicação escatológica. É uma aplicação de esperança. Nós conhecemos a Deus, podemos conhecer pela sua palavra, mas nós não conhecemos tudo de Deus ainda. Nós podemos continuar prosseguindo, conhecendo a Deus mais e mais. Eu tenho certeza que você que está nessas aulas desde o começo, você vai terminar dizendo, olha, eu conheci bastante de Deus, mas ainda não é o fim. Você tem muito ainda para conhecer. Mas, irmãos, vai chegar o dia que nós estaremos face a face com esse Deus transcendente. E ali sim, na glória, na eternidade, ali nós vamos conhecê-lo perfeitamente como ele é. Não vai haver mais limitações. Nós não seremos mais limitados. Ali nós o conheceremos como realmente ele é. O pecado já não vai ser uma barreira para nós o conhecermos como ele é. Ele vai se revelar a nós por completo. Aleluia! Por isso que nós almejamos a volta de Jesus. Por isso que nós almejamos o dia que nós vamos estar com ele. Por isso que a Bíblia, a Escritura afirma que morrer para o cristão é lucro, porque nós vamos conhecer por completo o ser mais sublime, mais perfeito, mais santo, mais poderoso, mais glorioso de toda a terra. Que isso possa arder no seu coração. Que esse desejo de conhecê-lo continue. Ele já deixou a sua revelação. Continue a se esmerar, a estudar, a conhecê-lo. Mas se lembre que você vai conhecê-lo por completo naquele dia que ele te chamar. Naquele dia que ele me chamar. E esse vai ser um dia glorioso. Portanto, podemos dizer, Maranata, ora vem Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa viver para exaltar, para glorificar e bendizer a esse Deus transcendente, esse Deus imanente, que está no seu alto e sublime trono, mas também que está bem aqui próximo de nós. Um ótimo domingo para você. Que Deus abençoe. Hoje é aniversário da nossa igreja. Vamos celebrar, vamos adorar a esse Deus maravilhoso e glorioso. Um bom domingo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu espero vê-lo na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.